Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são os fios Trento da Eurofios. Então, o fio Trento, ele é um fio 100% ecológico, ele tem pelinho na composição, então é um fio de barbante que vem com pelinho na composição. Então, ele é ideal para a gente fazer peças de decoração. A gente vai trabalhar com o fio Trento. Ele tem um novelo, tem 200 gramas, então nós vamos trabalhar com um novelo na cor azul. E nós vamos trabalhar com o fio Trento, um novelo de 200 gramas, na cor marrom. Então, este fio, ele tem mais cores, ele tem uma cartela de cores maior. Então, caso você queira conhecer as outras cores deste fio e fazer trabalhos diferentes, você pode acessar o site da Eurofios, que aparece agora para você. E você poderá ver toda a cartela de cores. Então, o legal desse trabalho, como ele é um fio 100% ecológico, a gente utilizando esse tipo de fio, a gente está contribuindo com a nossa parte para a preservação do meio ambiente. E outro detalhe importante é que esses fios, eles não levam tingimento químico. Então, eles são feitos a partir de retalhos de malharia e a cor do novelo, a cor do fio, ela já é do próprio retalho com que ele foi fabricado. Então, é bem interessante esse processo de fabricação e bem interessante também por ele ser um fio 100% ecológico. Então, nós vamos utilizar também, além dos fios Trento da Eurofios, nós vamos utilizar a agulha de crochê 4,5 milímetros. E nós vamos precisar também de um forrinho de almofada. Então, aqui nós vamos fazer uma capa de almofada, dessas almofadinhas de decoração para o sofá, que são menorzinhas. Então, a gente vai utilizar um forrinho de almofada com 33 centímetros de diâmetro. Você pode utilizar do tamanho que você tiver. Nós vamos fazer uma capa de almofada redonda em crochê. Então, a sua pode ser menor ou maior, aí você vai trabalhar apenas mais carreiras no seu trabalho. Então, nós vamos utilizar um forrinho de almofada. Ó, você pode também fazer em casa, é só você ter qualquer tipo de tecido, cortar, fazer o molde redondo em duas partes, costurar e encher com fibra sintética. Bem simples também de fazer, se caso você não quer comprar em alguma lojinha, você pode fazer em casa. Compra o tecido, a fibra sintética, faz o molde redondo do tamanho que você quiser e costura depois as duas partes e enche com fibra sintética. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer este trabalho. Nós vamos começar o nosso trabalho fazendo 6 correntinhas com o fio marrom. Então, nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E nós vamos fazer as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Dentro desse círculo de correntinhas, nós vamos fazer 16 pontos altos. Então, nós vamos subir 3 correntinhas para começar a carreira. E fazer mais 15 pontos altos aqui dentro, porque as 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então, você vai trabalhando aqui o restante dos pontos. Já temos 3, 4, até atingir 16 pontos no total. Depois que você fizer os 16 pontos altos, você vai fechar a carreira naquelas 3 correntinhas que você subiu no início, contando 1, 2 na terceira correntinha. Então, você puxa um ponto baixíssimo e fecha a carreira. Ó, por causa dos pelinhos, o círculo aqui no meio, aquele buraquinho, ele fica praticamente coberto, ele não aparece. Para a próxima carreira agora, nós vamos continuar com o fio marrom. E nós vamos subir 3 correntinhas novamente. Só que nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, na mesma base das correntinhas, a gente faz mais um ponto alto. E nós vamos trabalhando um ponto alto no próximo ponto. Ó. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto.
Então, são 2 pontos altos em cada ponto de base. Nós vamos ficar aqui com 32 pontos altos. Depois que você terminar esta carreira, ficar com 32 pontos no total, você vai fechar a carreira, e todas as carreiras são fechadas sempre com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 que você subiu no início da carreira. Então, você fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos arrematar, porque nós vamos trabalhar com o fio azul. Para a gente trabalhar em fio conduzido, primeiro que a gente vai gastar muito fio de pelinho, levando esse marrom junto. E segundo, que fica melhor a gente arrematar e emendar o azul e depois novamente o marrom. Fica melhor para trabalhar. Então, a gente arremata. Ó. Nós vamos trabalhar 2 carreiras de cada. 2 marrons, 2 azuis. Ó. Então, agora a gente vai emendar aqui o fio azul, nosso fio trento azul. E a gente vai fazer 2 carreiras de pontos altos com o fio azul. Você pode emendar em qualquer ponto da base. A emenda ela não vai aparecer porque o fio é de pelinho, então não tem problema. Então, agora nós vamos emendar o azul e trabalhar a próxima carreira. Para a gente prender aqui o fio azul, ó, você vai puxar a laçadinha para frente do seu trabalho, da parte marrom. Você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. Esse fiozinho do início, você vai prendendo à medida que você vai fazendo os pontos. Então, no próximo ponto de base, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. No ponto de base seguinte, nós trabalhamos apenas um, já pegando aquele fiozinho do início e prendendo. No ponto de base seguinte, nós trabalhamos 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalando os aumentos. Num ponto de base, a gente trabalha apenas um ponto alto, normalmente. No próximo ponto, a gente trabalha 2 pontos altos. Ou seja, num ponto de base a gente aumenta, no outro não. Então, ele vai ficando assim. Quando você estiver terminando a primeira carreira com a cor azul, ela vai ficar assim, ó, seu trabalho. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, na terceira correntinha daquelas 3 iniciais. E você vai fazer mais uma carreira ainda com a cor azul. Então, nós vamos subir aqui 3 correntinhas para começar a carreira. Só que agora, você vai continuar fazendo os aumentos, porém, não um ponto sim, um ponto não, mas a cada 2 pontos. Então, no próximo ponto da base, você ainda faz um ponto alto apenas. Então, nós temos aqui 2 pontos altos. Agora sim, no próximo ponto de base, você faz um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, a gente trabalha 2 pontos altos normalmente, um em cada ponto de base. E no próximo, a gente faz um aumento. 2 pontos altos trabalhados no mesmo ponto da base. Ó, vá trabalhando dessa forma ao redor de toda a carreira. Quando você terminar essa segunda carreira com o fio azul, seu trabalho ele vai ficando assim. Então, fica um jogo de cores super legal. A gente agora vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E nós vamos novamente arrematar o fio para emendar a cor marrom. Ó. Então, a gente arremata e passa aqui o fio por uns 2 pontinhos da base. Veja que o avesso ele vai ficando dessa forma e o direito assim, desse jeito, ó. Vai ficando bem redondinho. Agora, nós vamos emendar o fio marrom e continuar as 2 próximas carreiras. Então, para emendar o fio marrom, mesma forma. A gente vai emendar o fio aqui em qualquer pontinho. Ó. Puxa a laçadinha, sobe 3 correntinhas. E agora, nós vamos deixar 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro.
Então, aqui a gente já fez um ponto alto, que são as 3 correntinhas. Nós vamos trabalhar um ponto alto no próximo ponto de base e mais um ponto alto no ponto seguinte, já aprendendo aquele fiozinho do início, ó, junto com os pontos. Então, nós temos 3 pontos altos. No próximo ponto, a gente faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós trabalhamos 3 pontos altos sem aumentar, um em cada pontinho de base, ó. No seguinte, nós trabalhamos o segundo. E no seguinte, nós trabalhamos o terceiro. E agora, no próximo, nós vamos trabalhar o aumento. 2 pontos altos neste ponto de base. Então, agora você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. 3 pontos, um aumento. 3 pontos, um aumento no próximo. Trabalhada a primeira carreira agora na cor marrom, você vai fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E você vai repetir para a próxima carreira. Então, você vai subir 3 correntinhas para a próxima carreira. Para todas, a gente sobe 3 correntinhas para iniciar e para fechar, a gente fecha com ponto baixíssimo. Então, você vai trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base seguinte. E no próximo, você faz um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, trabalha 3 pontos, faz um aumento. É só repetir a carreira anterior. Seu trabalho ele vai ficando assim. Depois que você terminar a segunda carreira na cor marrom, seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Agora você vai arrematar novamente o fio e nós vamos emendar a cor azul. Então, a gente fecha a carreira, arremata aqui o fio, passa por uns 2 pontinhos. A gente vai emendar aqui o fio azul. E nós vamos trabalhar mais 2 carreiras agora com o fio azul. Então, em qualquer pontinho da base, você emenda o fio azul. Você sobe agora 3 correntinhas. E você vai prendendo o fio do início com os próximos pontos. Nós vamos trabalhar agora apenas ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos nesta carreira. Então, a gente vai aqui trabalhando apenas ponto alto sobre ponto alto, ó, sem aumentar pontos. Ela vai ficando dessa forma. Terminada essa carreira em azul, você vai finalizar fechando com ponto baixíssimo. Ó. E você vai arrematar essa parte. Agora, nós vamos terminar com uma carreira na cor marrom. Então, a primeira parte, ela já vai estar prontinha. Então, a gente vai pegar agora o fio marrom, emendar aqui no nosso trabalho e fazer mais uma carreira de pontos altos com o fio marrom, sem aumentos também, apenas ponto sobre ponto. Então, você vai emendar como você fez com todas as outras carreiras, emendar o fio da outra cor, subir aqui 3 correntinhas e você vai trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, prendendo aquele fio do início junto com os pontos. E trabalhando essa última carreira em pontos altos para finalizar uma das partes, que pode ser tanto a da frente quanto a de trás, porque as 2 partes são iguais. Se você quiser, se for da sua preferência, você pode fazer uma parte só marrom, a da frente você faz de 2 cores ou de mais cores, ou você faz as 2 iguais, como nós vamos fazer aqui. Então, agora trabalhe essa última carreira, ponto alto sobre ponto alto na cor marrom. Quando você terminar a última carreira com a cor marrom, você vai finalizar fechando a carreira com ponto baixíssimo e arrematando essa parte. Então, a primeira parte, a parte da frente, nós já terminamos. Então, a gente vai fechar a carreira, arrematar aqui cortando o fio e esconder esse fiozinho aqui do arremate
por alguns pontinhos. Para só depois a gente cortar. Então, aqui é o avesso, que a gente vai cortar esses fios aqui que ficaram sobrando de início e final de carreira. Ó, agora você mexe um pouquinho, porque à medida que a gente vai trabalhando, os pelinhos eles vão ficando amassadinhos. Então, a gente dá uma mexidinha aqui, ó, para que os pelinhos eles fiquem assim para cima, espetadinhos. Agora, você vai fazer outra parte exatamente igual a esta. Quando você fizer essa última carreira em azul, ó, você vai trabalhar a última em marrom. E depois da marrom, a gente vai fazer a união das duas partes para colocar a almofadinha dentro da capa. Então, você faz outra parte exatamente igual a esta, mas na última carreira você não arremata, porque a gente vai continuar fazendo a próxima carreira, que será a carreira da união. Depois que você trabalhar as duas partes iguais, como nós fizemos aqui, ó, e você estiver terminando a segunda parte, quando você for fechar aqui a carreira, você vai, ó, introduzir a agulha na terceira correntinha daquelas 3 do início. E quando você for fechar, você vai puxar o fio azul junto. Nós vamos fazer a união com o fio azul. Por quê? Das 200 gramas do novelo de fio Trento no marrom, sobrou só isso aqui. Então, não vai dar para fazer a união total. Então, a gente vai fazer com azul. Quando a gente for puxar aqui, ó, o fio, a gente puxa o marrom e o azul juntos, ali por dentro do ponto. Ó. Só que você continua só com o azul. O marrom, ele vai ficar lá para baixo. Então, agora você continua só com o azul. Você vai agora unir as carreiras com pontos baixos. Então, você vai pegar aqui, ó, a outra parte que você tinha feito, vai colocar o avesso para cima. E essa continua com o avesso para baixo. Você coloca uma sobre a outra. E você vai pegando lá no próximo pontinho dessa parte de cima com um pontinho da parte de baixo. E você vai prendendo com pontos baixos. Então, introduz a agulha nesse ponto da parte de cima, no próximo ponto da parte de baixo. E vai fechando. Depois, ali por dentro, ó, quando a gente cortar o fio azul e o marrom, o azul já está cortado, é o início. Quando a gente cortar o marrom, a gente faz um nozinho para prender ali. Então, a gente vai unir um pedacinho sem colocar a almofadinha dentro. E depois, na metade, quando a gente estiver na metade da união, a gente coloca a almofadinha e termina de fechar o resto. Assim, no começo, fica mais fácil para você fazer a união. Se você intercalar cores de um modo diferente, sobrar mais do marrom, você pode fechar a carreira com a mesma cor de fio no final, não tem problema nenhum. Mas se você fechar com a cor diferente, também ele fica, ó, fica um acabamento legal. Então, a gente vai pegando as duas partes, um ponto de cada parte, ó, as duas juntas e unindo com pontos baixos. Você vai unir dessa forma, então, até a metade. A gente une aqui até a metade. Depois, a gente vai colocar a almofadinha dentro para fechar o restante. Ele vai ficando assim. Uma observação. O fio marrom, você já pode cortar, ó. A gente não vai precisar mais dele. Então, a gente, ó, faz um nozinho com o fio do início, do azul. 2 nozinhos para segurar. Então, ó, 2 nozinhos, eles vão ficar por dentro e assim o fio não escapa, ó. A gente traz aqui por dentro do trabalho as pontinhas dos fios e a gente corta. Agora, você pode continuar a sua união. Depois que você fizer a união de praticamente a metade da almofadinha, das capas, você vai colocar aquela almofadinha lá dentro, ó.
Você coloca ali o enchimento. E você vai fechando agora o restante junto com a almofadinha lá dentro já. Você continua normalmente a união, só que agora você tem que continuar com ela lá dentro para fechar total as duas partes da capa. Ó. Se você preferir, você pode pegar a agulha dessa forma. Assim fica mais fácil para você puxar aqui na hora da união. Pegando as duas partes e unindo com pontos baixos. Continue agora até o final. Depois que você terminar de fazer toda a união das duas partes da sua capa, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Ó. E você vai arrematar. Então, a gente puxa o fio ali, bem forte no último pontinho. E depois a gente esconde esse fio aqui pelos próprios pontos da união, ó, pela parte azul. Você esconde por uns 4, 5 pontinhos, ó, até ela ficar bem firme, para depois você cortar, para não cortar ali logo no arremate. Ó. E depois você corta aquela pontinha que sobrou. Então, a união, ela ficou dessa forma, ó. Que você vê que a almofadinha ela já está totalmente fechada, ó, e pronta para ser usada. Sobrou esse tantinho aqui de fio Trento azul, sobrou mais do azul, e só esse pouquinho do fio marrom. Então, você tem que ter um novelo de cada de 200 gramas para você poder fazer todo esse trabalho, toda essa peça. 200 gramas cada novelo. Então, a sua capa de almofada com pelinho, ela fica assim. Parabéns, você acabou de aprender como se faz uma capa de almofada em crochê modelinho redondo.